Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. A respeito da progressão de regime, o artigo 110 estabelece: o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. O artigo 33, então, ele, de acordo com a quantidade da pena, vai estabelecer os regimes: fechado, semiaberto e aberto. É isso que diz o artigo 110. Bem tranquilo, né? Aqui nós não temos maiores aspectos a serem comentados. O artigo 111, esse sim, vocês precisam memorizar ele, principalmente após as alterações promovidas pelo pacote anticrime. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observado, quando for o caso, a detração ou a remissão. O que diz esse caput do artigo 111? É o seguinte: o sentenciado ele pode ter cometido vários crimes. Então, o processo de execução da pena ele se inicia com uma guia de recolhimento inerente a um determinado crime. No curso da execução, o sentenciado ele pode praticar outros crimes. Então, o que ocorre nesse contexto? Eu terei a soma de penas. Soma de penas, por exemplo, o sujeito praticou o crime de roubo, foi condenado a 6 anos de reclusão. Depois praticou um outro furto, um crime de furto, foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão. No curso da execução, então vai se somar essas guias de execução, o juiz faz uma decisão determinando a soma das penas, e aí ele observa determinado tempo que deve ser detraído ou eventual remissão que foi obtida pelo sentenciado, para descontar esse tempo de pena, e aí ele vai fixar o marco temporal para a obtenção de outros benefícios, progressão de regime, por exemplo. Então, essa é a soma de penas. Unificação de penas, de uma maneira mais técnica, é para, de certa forma, evitar, né, que o sentenciado cumpra mais de 40 anos de pena privativa de liberdade, que é o limite máximo de cumprimento de pena estabelecido pelo Código Penal. Também recente alteração promovida pelo pacote anticrime. Então, basicamente, isso que o juiz faz no artigo 111 caput do Código Penal. Soma de penas ou unificação de penas. Bom, o parágrafo 1 vai dizer o seguinte: sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante que está sendo cumprida para a determinação do regime. É o que eu disse. Vamos imaginar que o sujeito tem primeiro uma condenação por roubo, 6 anos. E ele já tinha cumprido 2 anos em relação a esse crime de roubo. E aí vem mais uma nova condenação por um crime de furto, mais 2 anos. Então, é feita a soma e descontado, né, esse restante aqui que está sendo cumprido. Então, nesse caso, aí, se eu tivesse cumprido 2 anos, eu tenho 6 mais 2, 8, né, menos 2, ficaria 6 anos que ele deveria cumprir. E aí, a depender do contexto, né, com base nessa soma de penas, vai se determinar o regime de cumprimento da pena. No entanto, vamos imaginar que ele estivesse no regime fechado ou que ele seja reincidente, né? Então aí ele cumpre no regime fechado. Então, tudo isso tem que ser observado no âmbito do artigo 111 do Código Penal. O artigo 112 ele vai nos trazer, na verdade, os requisitos objetivo e subjetivo, né, em relação ao tempo para a progressão de regime, como também em relação ao requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Então, nós temos aqui várias frações, né? 16%, quando o apenado... Aqui eu vou ampliar a tela para vocês, né? Porque a letra está pequena. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva e com a transferência
para o regime menos rigoroso. Por exemplo, regime fechado para o semiaberto, a ser determinada pelo juiz quando o preço tiver cumprido apenas 16%. Se o apenado for primário, o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Tudo tem que ser memorizado por vocês, né? 20% se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, por exemplo, se ele é reincidente em um crime de furto. 25% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Aqui, por exemplo, quando ele comete um crime de roubo, mas ele é primário. 30% se for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. O caso do roubo que eu disse a vocês. Mas nesse contexto, ele é reincidente, ou seja, ele tem uma condenação anterior por crime e aí ele será considerado reincidente. 40% se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Depois, inciso 6, 50% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Se for primário, vedado o livramento condicional. Aqui, então, é uma informação que vocês têm que guardar, né? 50% da pena se o sujeito é condenado por crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, nesse caso, se ele for primário. Condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado. Não são todas essas organizações criminosas, apenas aquelas que praticam, né, que têm a sua instituição voltada para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Nessas três hipóteses, então, eu tenho a fração de 50% da pena. 60% se for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 70% se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. É mais gravoso, né? Por exemplo, o crime de latrocínio. Vedado aqui o livramento condicional. Quando vocês estudarem também o livramento condicional, lembrem-se, né, dessas novas hipóteses que vedam aí a concessão do livramento condicional. Prática de crime hediondo equiparado com resultado morte, seja o indivíduo primário ou reincidente. Então, aqui nós temos esses novos critérios objetivos. Aí eu trouxe aqui, gente, uma decisão do STJ, e aqui com fixação de tese. É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112.5. Aqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. O que diz essa tese fixada no RESP 1.910.240? Vamos voltar aqui, eu vou deixar a tela cheia para vocês ainda. Vamos lá no inciso 5. Ó. O inciso 5 diz o seguinte: o sujeito, então, ele terá direito à progressão de regime, critério objetivo, 40%, se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Né? Então, vejam só, aqui não se estabeleceu de forma expressa um patamar para o reincidente em crimes hediondos ou equiparados. Então, em razão disso, o STJ decidiu que essa fração de 40% vai retroagir, ou seja, ela será aplicada a processos anteriores ao pacote anticrime, exatamente porque não houve expressa definição aqui de um patamar maior para reincidentes em crimes hediondos ou equiparados. Né? Houve aqui um patamar, na verdade, mais benéfico do que aqueles 3/5 existentes antes da Lei 13.964 de 2019, que é o denominado pacote anticrime. Então, atenham-se a essa decisão do STJ, né, que foi até fixada a tese, né, no âmbito de recursos repetitivos, RESP 1.910.240. Então, além de se aplicar esse patamar mais benéfico ao sentenciado, ele vai retroagir, né, as hipóteses anteriores ao pacote anticrime. Tá bom, gente? Então,
anticrime. Então, atenham-se a essa decisão do STJ. Talvez aqui é o mais importante a ser falado, né? Em todos os casos, o apenado só vai ter direito à progressão de regime se tiver boa conduta carcerária. Aqui nós temos o requisito subjetivo. Eu falei antes dos requisitos objetivos, né? As frações. Comprovada pelo diretor de estabelecimento. A decisão do juiz de determinar a progressão do regime será sempre motivada, então o juiz tem que fundamentar, claro, e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. O procedimento também será adotado na concessão do livramento condicional, indulto e comutação de penas. Então, tem que ouvir o Ministério Público e a defesa antes do juiz decidir, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Se cair na prova, claro, vocês devem lembrar que essa decisão do juiz que concede progressão de regime, ou mesmo aquela que indefere, ela deve ser precedida de manifestação do Ministério Público e também da defesa. Aqui nós temos o caso de mulher gestante ou mãe, né, ou responsável por crianças com deficiência. Os requisitos para progressão de regime, que são distintos, né? Requisitos cumulativos. O crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Aqui nós temos os crimes de tráfico de drogas, né, que talvez sejam os que sejam mais cometidos por mulheres. Não ter sido cometido contra o seu filho ou seu dependente, claro. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena do regime anterior. Ser primário e ter comportamento carcerário bom, né? Ter bom comportamento carcerário. E não ter integrado organização criminosa. Então, lembre-se desse parágrafo terceiro. Com certeza ele vai ser cobrado em provas objetivas. Estou correndo um pouquinho porque já estamos acabando aqui a aula, né? O cometimento de novo crime doloso ou falta grave vai implicar na revogação do benefício previsto no parágrafo terceiro, que é esse que eu acabei de falar para vocês. Então, se a gestante comete novo crime doloso ou pratica falta grave, ela perde esse benefício. Aqui não se considera o crime de tráfico de drogas como hediondo, até o entendimento já da STF, né? Aquele lá do parágrafo 4º, que é o que é denominado tráfico privilegiado. Cometimento de falta grave durante a execução da pena interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime, e aí o reinício da contagem terá com base a pena remanescente. Então, aquela pena que sobrar, né, a partir dela é que se conta o novo prazo para a obtenção de uma nova progressão de regime. Falta grave, então, e interrompe o prazo para a obtenção do regime, progressão de regime, tá? E aí vai se reiniciar com base na pena remanescente. E aqui, gente, ó, o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Então, é aquela questão, o sujeito não pode ficar ad eterno com aquela mancha no seu histórico. Se ele comete uma falta grave, durante 1 ano, ela vai obstar a progressão do regime. Passado 1 ano, via de regra, ela não mais maculará a ficha, né, do sentenciado. E por último, regressão de regime, lá no artigo 118, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos. Então, aqui é uma questão importante. O sujeito pode se encontrar no regime aberto e ser regredido para o regime fechado, a depender das circunstâncias. Nada obsta que isso ocorra, mas depende de decisão motivada do juiz da execução dentro do caso concreto. E aí aqui, ó, quando ele pratica fato definido como crime doloso ou falta grave, claro, a falta grave ela vai determinar a regressão do regime, ou quando sofrer condenação por crime anterior, aquele que ele cumpre pena, claro, né? Cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Então, vem aqui, né? O sujeito praticou um crime anterior àquele que ele está cumprindo pena. Vamos imaginar que demorou para ser julgado, ele respondeu o processo em liberdade. Ele praticou o crime antes, foi colocado em liberdade, depois praticou um outro crime, o segundo. Nesse segundo crime, o processo se desenvolveu com maior rapidez e ele foi condenado com sentença transitada e julgado. Depois, no curso da execução
dessa pena vem aquela pena anterior do crime que ele estava solto. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, o sujeito ele só vai sofrer a regressão do regime se a soma das penas tornar incompatível o cumprimento no regime que ele se encontra. Então vamos imaginar que ele está no regime aberto e ele recebe uma condenação daquele fato anterior, vamos imaginar que fosse um furto, de 2 anos de reclusão. E ele ainda cumpre uma pena de roubo, que seria 6 anos, ele cumpriu só 1 ano. Se eu somar as penas, não vai dar mais para ele cumprir no regime aberto. Então ele vai ter que ser regredido. Aliás, mas nesse caso, vamos imaginar que ele estava no aberto, né? Ele foi condenado a 6 anos no semiaberto e depois o juiz deu a progressão para o aberto. Só que aí veio uma outra guia e somou as penas. O que tinha restante a cumprir, que seria 5 mais 2, 7 anos. Então aí, ou ele volta para o semiaberto ou fechado, a depender do contexto, né? É isso que diz o inciso 2. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nesses incisos, frustrar os fins de execução ou não pagar, podendo a multa, cumulativamente imposta. Aqui só se ele tiver condições financeiras para pagar essa multa. Se ele não tiver, ele não pode ser prejudicado por isso. Nas hipóteses do inciso 1 e desse parágrafo anterior, que é o primeiro, deve ser ouvido previamente aquela audiência de justificação. Então, o juiz, antes de regredir o sentenciado, ele deve marcar uma audiência de justificação, garantir, né, o contraditório e ampla defesa para que o sentenciado possa ser regredido. Pessoal, essa parte final ficou um pouquinho corrida, mas ela é importantíssima, só que vocês, memorizando esses artigos, né, conseguem responder a essas questões com facilidade. Então, memorizem principalmente o artigo 112, as frações, os requisitos, o requisito objetivo e o requisito subjetivo, e essa decisão do STJ, que é muito importante, que com certeza vai ser cobrada, quem sabe, na prova aí do Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom, eu venho me despedir, agradeço a vocês pela atenção e por prestigiar aí essa aula, prestigiar também o curso sobre direito. Espero que vocês tenham êxito tanto nesse concurso como em outros que prestarem, se prestarem, e contem comigo para o que precisarem. Já passei para vocês o meu Instagram, @prof.rodrigoassumpção. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.